E aí, como vocês estão? Vamos aos detalhes do que está acontecendo neste momento, nesses ataques a instalações nucleares. Também vamos para outros assuntos, outros temas, igualmente importantes do que está acontecendo no mundo. Um grande abraço para Francisco Arce, primeiro comentário do dia, pelo menos desta transmissão. Ao Nico, a Nicole, ao Franco, ao Fidel, ao pai da Nova e a toda a comunidade que está chegando. Vamos lá, deixamos o like e seguimos com as informações do que está acontecendo no mundo. Preparem seu café e vamos conversar, bater um papo e ver o que está acontecendo nesse conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã. Embora esse assunto esteja escalando ou prestes a escalar, segundo o que diz o Ministério das Relações Exteriores da Turquia, para um conflito mais amplo. Mas países estão prestes a tomar a decisão de ampliar o conflito e parece que é isso que o Irã quer. O mais estranho de tudo, aos detalhes, vamos ao que está acontecendo. E bom, há pouco vimos essa imagem, vamos colocar aqui. Vamos ver se agora sim aparece a imagem que tinha caído. Aí está, é essa imagem. Surpreende. Bom, o ataque que aconteceu agora contra Dimona, isso em Israel, seria, segundo o que dizem, a instalações nucleares. É o que diz o governo de Israel, é o que diz o governo dos Estados Unidos, é o que diz o próprio Irã. Vamos aos detalhes do que tem sido reportado. Porque, bem, uma explosão desse tipo, na qual o sistema de defesa tentou entrar em ação, se ativar. Então, evidentemente, surpreende que uma instalação nuclear não tenha conseguido, bem, ter a defesa. O que o Irã afirma é que atingiu diretamente um local, uma instalação nuclear. Em Dimona, certo? Ele? Algumas fontes de Israel afirmam que caiu perto, mas não diretamente. E bom, há vários dados. Vamos comentar o que está acontecendo, mas evidentemente é um tema importante. Agora, se observarmos onde fica Dimona, fica nesta parte de Israel e aí estamos nos aproximando. Nesta parte, vamos nos aproximar um pouco mais. É nesta altura. Desde 1960, existem essas instalações nucleares, onde há reatores experimentais, onde se acredita que ali teria sido construída pelo menos parte do programa nuclear de Israel. Alguns dizem que há instalações e armas atômicas ali, mas isso não parece ser verdade. Elas parecem estar em outra região. A questão é que está sendo tratado a nível estatal. O que se sabe sobre isso? Por enquanto, não entraremos em detalhes. O ataque iraniano com mísseis balísticos aparentemente aumentou, evidentemente, o risco de uma escalada militar direta. Isso é o que acabou de acontecer. Vocês acham que esse será o primeiro passo para uma entrada do exército dentro do Irã? Ou seja, é possível que vejamos o exército se isso continuar escalando. Assim, há alguns que afirmam que isso é inevitável no estádio Hormuz, mas também em Teherã, em Isfahan e nas instalações nucleares do Irã. Foi registrado um ataque com projéteis iranianos nas proximidades de Dimona, uma área estratégica por abrigar instalações ligadas ao programa nuclear. Serviços de emergência já estão na área. Ainda não foi confirmado o nível de danos nem possíveis vítimas. Está prevista para hoje uma atualização da AIA para verificar se eles têm dados confirmados sobre algum tipo de problema radioativo. Um tema que também precisa ser analisado. O grau de danos internos ainda não foi confirmado. O relato indica que o impacto ocorreu perto das instalações. Mas se isso está acontecendo agora, o que vai acontecer em um mês, em 15 dias? Para onde esse conflito está indo? Vamos a alguns dos pontos mais interessantes desse ataque também. Mas há duas coisas que estão chamando a atenção hoje. Esse é o novo mapa de para onde o Irã pode atacar, abrangendo praticamente toda a Europa, com exceção do Reino Unido
Espanha e Portugal. Portugal é um dos países que aparentemente não está ao alcance do Irã. Se olharmos aqui, está a Espanha. A Espanha seria atingida, pelo menos em parte. Por exemplo, para Barcelona, um ataque hipotético, um ataque hipotético do Irã também alcançaria. Boa parte da França, esta região, este último círculo, está possivelmente ao alcance. Acredita-se nisso porque ontem foi atacado, ou pelo menos tentaram atacar Diego de Garcia? E diante dessa possibilidade, evidentemente os alertas estão ativados, ele diz. Quase toda a Europa, incluindo partes do Reino Unido, agora está ao alcance dos mísseis que os iranianos demonstraram. Agora, com esse ataque à ilha de Diego Garcia, esse é um alerta que também terá que ser analisado nos próximos dias ou semanas pela Europa, pela OTAN. Hoje, há alguns momentos, o Ministério das Relações Exteriores da Turquia emitiu um aviso de que os países do Golfo estariam pensando em operar ou até mesmo já começar a atacar o Irã. Se isso acontecer, se tornaria um conflito envolvendo mais de 5 países. E bem, aí realmente depende do ponto de vista de cada um. Mas quando já são muitos países, isso já começa a parecer uma guerra mais global, vamos dizer assim, para não chamar ainda de guerra mundial. Mas evidentemente isso também implicaria a probabilidade de que outros atores possam entrar no conflito. E aí estamos falando da Ásia, de alguns países da Ásia, de alguns países inclusive até da Europa. Estados Unidos, por outro lado, atacou essa região, ou seja, essas instalações que também são nucleares. Na verdade, o ataque que aconteceu há pouco tempo, ou seja, o que ocorreu nessa região de Dimon, dentro de Israel, essa instalação nuclear é posterior, de acordo com o que relatam, a um ataque que os Estados Unidos fizeram a Israel. Neste ponto, eles atacam Tans. Durante as últimas semanas, eles têm dito que são 21 dias, já não são mais 21, já vai para 22 dias de ataque, não é? Já chegou a dizer, olha, vamos logo para chegar a 1 mês. E isso não parece que vai diminuir. Os ataques que têm sido feitos pelos Estados Unidos e por Israel contra o nosso país dizem. Os iranianos, em um comunicado, asseguram que foi atacado o complexo de enriquecimento Shahid Ahmad e Roshan, em Natanz. Este foi atacado hoje de manhã, segundo o que declaram. E a própria OIEA, por meio de um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasmin, teria relatado que o bombardeio vai contra os compromissos internacionais, incluindo o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, entre outras normas de segurança nuclear. Esse órgão indica que o Centro de Sistemas de Segurança Nuclear do país realizou avaliações técnicas e especializadas para determinar a possibilidade de combater a contaminação radioativa no local. Segundo Natanz, não houve vazamento de material radioativo até agora e não há perigo, garantem. Para os residentes, pelo menos é isso que está sendo relatado até o momento. Mas falta ver se a OIEA realmente já está fazendo o estudo internamente, se está fazendo de fora, ou o que está acontecendo, da mesma forma também com Israel, para ver que tipo de alertas precisam ser tomadas. Nesse sentido, vamos para outros assuntos também importantes. Diz que também foi relatado um ataque, uma tentativa de ataque no IAT. Sim, vamos ver se chegamos a esse lugar. Olhem, é por aqui. Esse é um porto que está ou que sai para o Mar Vermelho. Esse porto foi ou tentou ser atacado constantemente pelos iemenitas, pelos hutis, já no ano passado, retrasado. Mas agora, segundo as forças de defesa de Israel, foi detectado um novo ataque com mísseis balísticos iranianos direcionados contra a região do IAT, no extremo sul de Israel.
Segundo relatos, as sirenes podem começar a tocar a qualquer momento, provavelmente já estejam tocando agora, porque vejam, quando um míssil balístico é lançado do Irã em direção a Israel, primeiro chega o aviso pelo celular. As sirenes ainda não tocam nesse momento, elas só tocam quando o perigo já é iminente e você precisa estar no abrigo naquele instante. Mas antes, quando os mísseis estão a caminho, você recebe um aviso no celular, dizendo para entrar no abrigo que você tem 10 minutos. Então, com calma, vamos para os abrigos. Porque talvez você esteja, sei lá, na vendinha da esquina ou em algum outro lugar. Então, se não estiver perto de casa, o certo é procurar um abrigo na região. E depois as sirenes tocam no momento em que os mísseis já estão chegando. É o que há 19 minutos em Israel foi reportado, ou na mídia israelense foi reportado. Isso que estou comentando com vocês. Então, provavelmente a essa altura, neste exato momento, possivelmente as sirenes estejam tocando. Vamos ficar atentos. E se vocês estão nos ouvindo daí, do Oriente Médio, de Israel, eu agradeço. Se alguém puder comentar para ver se isso já pode ser confirmado, me refiro às sirenes. Não, já estão reportando, estariam informando agora mesmo. Neste momento, a OIA também está reportando um aviso sobre o que está acontecendo em Dimona. A Agência Internacional de Energia Atômica afirma que não foram detectados níveis anormais de radiação após o ataque. Em Dimona, ou seja, também em Dimona foi relatado que não haveria radioatividade, nenhum vazamento, nenhuma situação desse tipo, certo? Então isso também é importante comentar. Acabaram de dizer, bom, faz apenas alguns minutos, então... Mas enfim, isso também faz parte dessa atualização, não é? Também é interessante ver esse lado. Não era esperado que isso fosse relatado pelo órgão, pela AIEA, que faz parte da ONU. E bom, isso também é o entendimento de que os riscos estão aí, não é? Logo deve sair outro comentário mais completo, mas por enquanto dizem que não há problema, certo? Vamos a outro ponto também importante. Enquanto esperamos para ver o que está acontecendo no IAD, vamos comentar alguns outros pontos. Continua sem aparecer, por sinal, Mokhtar Khamenei, esse suposto líder supremo de um suposto governo, porque não foi visto. Só fora dos rumores, que foram muitos, de que morreu ferido, que está na Rússia, que está no Irã. 1000 rumores, 1000 coisas que aparecem, então é preciso esperar. Mas de início, o que se observa é que é um personagem em pleno conflito, em plena guerra e escalada. Ele deu um aviso, um pagamento, 1 ou 2 avisos por aí, e todos foram escritos e lidos por outra pessoa, não por ele. Nem a voz nem a figura dele aparecem por aqui. E poderia ser ou uma ambiguidade para que não fiquem procurando, para que se dê como certo que talvez ele tenha falecido. E preferem se manter por aí, como nesse ponto intermediário. Inclusive também para analisar quem poderiam ser inimigos internos, ou que de fato ele já não esteja vivo, e que quem esteja liderando seja outra pessoa, né? Que também essa seria outra possibilidade, né? Mas por enquanto não aparece, né? O fato é que, bom, até agora é o que se observa. Agora, outros assuntos também importantes. Vejam só, o serviço de ambulâncias elevou neste momento, por causa do ataque de Dimona, para mais de 30 o número de feridos, ou seja, o impacto, como vocês viram, então não teve defesa, não é que caíram os escombros, mas sim que o míssil realmente caiu, e então houve um impacto. Segundo o que foi relatado, 47 pessoas foram levadas para um hospital após o impacto. Desses, disseram primeiro que eram menos de 20, depois disseram que eram 30. O último relatório do The Times Israel afirma que já são 47 pessoas levadas para um hospital. Isso não significa que sejam necessariamente feridos graves, ou talvez sim, mas estão no hospital, pelo menos para avaliação. Agora, o que foi relatado é que há uma criança, um menino, que estaria em estado grave por ter sido atingido por estilhaços. Esse é, ao que parece, o caso mais grave que há. Também há uma mulher levemente ferida, de 30 anos,
E ao que parece os demais, as mais de 40 pessoas têm apenas arranhões e coisas mais leves. Isso está sendo relatado, segundo diz David Adom, que pelo que se sabe, segundo a MDA, outras 14 pessoas estão recebendo, por exemplo, tratamentos para ansiedade ou outros tipos de coisas, segundo eles. São ferimentos leves ou também pessoas que caíram ou acabaram se machucando porque corriam para se refugiar. Isso se refere mais a questões incidentais, conforme relatado. Outro ponto que chama a atenção é que se sabe que esse menino teria 12 anos. Ele é o que está em estado mais grave de todos. Esse também seria outro dos pontos importantes. E bom, vamos para outro assunto interessante. Ele diz que outro assunto, outro tema que chama a atenção, é que o chefe do Estado-Maior, esse senhor, teria feito um relatório. Ele se chama Yal Samir. E bem, também confirma o que foi observado ontem pela Guarda Revolucionária. E se estivermos no meio do caminho, mas a direção for clara, nos próximos dias, provavelmente estaremos observando outros tipos de armas lá no Irã. Afirma que o grande dano recente ao Irã começa a se tornar uma conquista sistêmica, estratégica e militar. Mas, ao mesmo tempo, o que observamos é que as capacidades do Irã continuam, e não só continuam, mas também mostram como esse tipo de mísseis tem capacidade para alcançar outros pontos, mas não tem capacidade para alcançar áreas que talvez não tínhamos considerado que alguém tinha pensado nisso. Então também fiquem atentos a essa parte, certo? Não. Outra questão que também me chama a atenção é o que está acontecendo não só em Dimona, mas também nos países do Golfo. Hoje não estão sendo relatados apenas ataques, mas também já estão sendo publicados quase em tempo real os drones que vão chegando a diferentes países. Eu imagino que eles também querem mostrar um pouco de, vamos dizer, mostrar para a população árabe dentro desses países com o que eles estão enfrentando. Caso precisem atacar, eles têm que responder para que não vejam isso como se estivessem atacando uma população irmã, se eles não querem apresentar agora, como eles veem, não é? Que é um país que está atirando e que querem responder, não é? Basicamente, vamos para outro assunto importante. Uma coisa curiosa que está acontecendo agora. Em Omã, estão relatando inundações nessa região, desde que no dia 11 de março houve um ataque. Vocês se lembram do dia 11 de março, quando atingiram ou deram um golpe forte no petróleo dessa região do mundo? Pois é, agora estão relatando o oposto. Não bastou o fogo nos depósitos, agora também essa inundação, né? Esta é a estação de Almavila, em Omã, onde estão relatando chuvas fortes e inundações nessa região. Pois é isso. Demoraram vários dias, aliás, para apagar os incêndios que esse problema causou. Não, aqui está bom. Mas parte do que relatam nessas chuvas fortes é isso mesmo. Há pouco vimos como tem sido frequente, tem sido relatados incêndios, mas garantem que estão controlados. O que aconteceu ali já faz, bem, mais de uma semana.
não está mais no auge, digamos, do conflito, pois ao que parece já foi controlado. Os ataques contra Oman diminuíram. O que se tem observado nos últimos dias é que nesta região de Beirute, ao sul, continuam sendo realizados ataques contra o Hezbollah. Com certeza vão relatar. Essas áreas dos subúrbios de Beirute foram abaladas por uma série de explosões. Na madrugada de hoje, forças israelenses lançaram novos ataques em Beirute e também em direção a Teherã, a partir da própria Washington. O Departamento do Tesouro já autorizou temporariamente a compra e venda de petróleo do Irã em trânsito marítimo, algo que, segundo o próprio Irã, não lhe interessa. E, ao mesmo tempo, estão ocorrendo operações em vários pontos de Beirute, em diferentes locais, assim como também nesta região. Como se chama aquela região do Líbano, general, certo? Do sul do Líbano? É onde ocorreram operações e ataques mais intensos recentemente. Vamos então para outros assuntos, outros temas também que chamam a atenção hoje. Mas de início, o foco ou o tema, não é? O que estão tentando controlar agora é o Estreito de Hormuz. Não se espera que nesta semana que comecem a ocorrer operações nessa região. Vai atacar, aparentemente por via aérea, diferentes instalações. Na verdade, hoje mesmo o Setcom já havia relatado isso. E mostrava algumas imagens que não sabemos se são de arquivo ou não, mas mostrava algumas imagens de como essa região está sendo atacada. Não, ou seja, de como, esse vai ser o foco, vamos dizer assim, que será adotado. Não operar e, digamos, de certa forma, limpar todas essas áreas de instalações militares, atacar bases, atacar áreas onde estão os mesmos estoques de munições, os mesmos lançadores de mísseis do Irã nas proximidades. E, em teoria, deixar a passagem mais livre ou não deixar a passagem mais livre, porque daqui o que se tem, ou seja, do que se tem medo. Não se teme mísseis balísticos, o que se teme são drones, são lanchas, que basicamente são usadas como se fossem mísseis ou drones, mas difíceis de detectar e muito rápidas. Semelhante à estratégia que a Ucrânia usou na época contra a Rússia, contra a Força Naval Russa. E agora sabemos o resultado que isso teve, a Força Naval se retirando da Crimeia, não. Em geral, não, apenas a parte mais intensa e maior. Então, vamos para outros pontos também importantes. E está sendo feita uma declaração neste momento. É o que eu digo, que as narrativas vão e vêm, né? Neste momento sai uma mensagem de Moktava Khamenei. Não sei, ainda não sei porque está saindo, faz apenas alguns minutos, não estão reportando. Vamos ver se diz como saiu, se foi em vídeo, se foi em texto, como tudo tem saído. Mas olha, vamos ver. Acho que já colocaram esse na página oficial. Parece que se não, então é lido ou é? Não está em texto, me parece. Aí está, olha. Na página deles mostram isso. Sim, aí está o texto. Vamos ler, não, porque vai estar com certeza, pelo menos interessante do ponto de vista de notícia. O que esse personagem está dizendo, não vamos entrar em detalhes. E de cara já digo para vocês, este aqui, pelo que estou vendo, é o aviso. Segundo a visão do Irã e segundo a visão o líder supremo, que não aparece e só envia textos, que dizem que já ganharam, estão avisando, que dizem que já ganharam, imaginem só. O líder teria emitido uma mensagem, essa é uma mensagem também pelo Ano Novo Persa e pelo Eid al-Fitr. Em meio à crescente tensão militar e política, ele admite que seu país enfrenta um conflito recente, com ataques atribuídos aos Estados Unidos e Israel. Afirma que os inimigos tentaram desestabilizar o governo, mas garante que a população respondeu com unidade e resistência. Destaca que a morte de líderes e figuras-chave na guerra atual
marcaria um momento crítico para o regime. Destaca a guerra midiática que divide a população e alerta sobre manipulação de informações e dados. Na verdade, ele anuncia que há uma estratégia central, que é a economia de resistência, focada em fortalecer o país diante de sanções e pressão externa. Ele também menciona e acusa operações de falsa bandeira para gerar conflitos mais graves com países vizinhos. A mensagem, segundo ele, busca consolidar o apoio interno e projetar estabilidade diante do cenário internacional volátil. Pois é aqui que vem a questão, né? Ele afirma que eles dizem estar ganhando, diz. Irã declara que derrotou o inimigo no conflito com Israel e com os Estados Unidos. É isso que ele diz. Diz que o inimigo foi derrotado. Afirmou ao garantir que as ações militares provocaram reações contraditórias por parte de seus adversários. Bom, é uma mensagem que diz muito e não diz nada ao mesmo tempo, né? Onde está? Evidentemente ele não vai dizer, mas quero dizer, está no Irã, está onde, está realmente vivo, não mostra nenhum sinal de que está vivo, só um texto. Que isso ele publica então na própria página dele, não é agora. Essa publicação já estava circulando desde ontem, porque ontem foi quando esse aviso da oração foi dado. Mas hoje chama a atenção, porque começam a aparecer supostas vozes dele. E acabou que, bem, não era verdade que era ela. Não chama a atenção, como se estivessem tentando mostrar que ele está vivo, mas ao mesmo tempo sem mostrá-lo, não é verdade? Porque, digo, a página dele está lá, né, e não aparece absolutamente nada, pelo menos até o momento. Não há reação sobre o tema nuclear, porque, como eu disse, esse é um texto que ele enviou para várias redes iranianas desde ontem. Então, basicamente, o que eles fizeram foi replicar isso, né? Outro assunto que também chama a atenção é que a própria Arábia Saudita está dando ao pessoal da embaixada iraniana 24 horas para deixar o país. Eles estão prestes a romper a relação? Vamos falar sobre esse tema. Já está confirmado. Agora estão dando 24 horas para os iranianos, para a embaixada do Irã, para que saiam imediatamente de lá. Ou seja, está acontecendo isso indo para outro lado, não é? Já era esperado depois daquela reunião que tiveram na Turquia. Vocês lembram que há alguns dias foi possível ver o ministro das Relações Exteriores do Catar, da Arábia Saudita e de outros países visitar a Turquia, onde tem acontecido, bem, algum tipo de acordo, algum tipo de negociação. O fato é que o ministro das Relações Exteriores da Turquia disse que já estão analisando a possibilidade de ir além, de atacar. Hoje mesmo. Também saiu um comunicado em que aparecem Reino Unido, Alemanha, Japão, vários países dizendo já para diminuir a tensão no estreito. E agora os Emirados Árabes. Mas, ao mesmo tempo, agora estão dizendo aos iranianos para saírem, que tem 24 horas para se retirar. Então vamos esperar para ver amanhã o que acontece com os diplomatas iranianos. Se conseguirem chegar a algum acordo para que os países árabes não sejam atacados, ou seja, se não conseguirem, vão para a guerra. Basicamente, esse é o rumo que está sendo tomado agora, não é uma grande mudança, evidentemente. Enquanto isso, mudando de assunto, Vladimir Putin está enfrentando um novo inimigo, vamos falar sobre isso. Vladimir Putin, o presidente russo, como vocês sabem, ele gosta de controlar a mídia o máximo possível. E tem um assunto que vem surgindo e ganhando força, que são os blogueiros pró-Rússia, pró-Putin, que se tornaram famosos lá na Rússia,
Só que de repente os blogueiros não concordam com algumas coisas com Vladimir Putin e começam a acontecer conflitos. Já houve isso no passado, mas agora está se intensificando e evidentemente isso acendeu o alerta vermelho no Kremlin. As críticas dos blogueiros russos que eram pró-Rússia e pró-Vladimir Putin têm aumentado cada vez mais. Por quê? Porque de repente o Kremlin começou a bloquear a internet. Algo está acontecendo internamente, e aí, bom, como vocês sabem, uma guerra de rumores e de boatos, e alguns que realmente são fatos. Por exemplo, está se especulando com a ideia de que há e isso foi divulgado por grandes meios de comunicação, digamos, dos Estados Unidos e da Europa, e outros países em que há informações ou suspeitas de que poderia haver um complô interno contra Putin. Uma segunda-feira qualquer, basicamente, não sei. É como se não fosse a primeira vez que ouvimos falar disso. Mas desta vez, essa informação vem junto com o fato de que tem demitido ou prendido, não demitido, mas por uma janela, alguns membros, até mesmo um general que também pulou por uma janela. Ou outro ex-ministro da Defesa que foi detido nas semanas passadas. Mas se juntarmos tudo isso, você diz, bom, de repente parece que há uma espécie de purga dos militares e ao mesmo tempo começam a bloquear a internet, mas agora completamente. Então, a reclamação que os blogueiros fazem é que basicamente a Rússia está se desconectando da rede mundial, assim de uma vez. Segundo o repórter, está surgindo uma nova oposição na Rússia, que passaram de ser pró-Putin a serem contra. Eles os chamam de blogueiros Z, ou blogueiros? Sim. Ou seja, aqueles que apoiam a campanha militar na Ucrânia, mas que apoiam muito os russos que atacam a Ucrânia. Ou seja, esse é o ponto. E agora? Agora mesmo, eles ficaram irritados com a Rússia depois da decisão de declarar guerra à internet, de bloquear completamente a internet. Segundo o que relatam, dizem que odiavam as proibições, estão indignados com o trabalho da Duma, a Câmara dos Deputados, e descrevem o que acontece lá dentro como sendo um inimigo. E o Estado russo está se voltando contra a população. Por exemplo, Ivan Flipo, jornalista e estudioso da comunidade ultranacionalista russa, a imprensa independente, aponta os erros cometidos, pelo qual também conseguiram o impossível. Que os turbopatriotas, aqueles que apoiavam Putin de forma extrema, agora estão se alinhando com as demandas da verdadeira oposição russa. As críticas têm aumentado à medida que as autoridades vêm bloqueando a internet, no que os especialistas chamam de início de uma desconexão que a Rússia busca ser completa, como o nível da Coreia do Norte. O que eles estão buscando é uma desconexão total, e ter apenas uma rede interna, nada mais. É uma guerra que está sendo travada contra a comunicação interna, e isso gerou um enorme descontentamento dentro desse país. Outro assunto também que chama a atenção. Washington confirma a destruição de um navio. Desculpe, isso, vamos aos detalhes. O que você achava? Os Estados Unidos afirmam que hoje houve ou foi destruído um bunker iraniano, um bunker iraniano equipado com mísseis de cruzeiro. Segundo relatos, ele estava perto do Estreito de Hormuz. O exército dos Estados Unidos, liderado pelo Comando Central, o CENTCOM, informou que aviões de guerra atacaram e destruíram as instalações. Instalações que em parte eram subterrâneas e que armazenavam mísseis de cruzeiro antinávio, lançadores, mísseis e outros equipamentos estratégicos. O relatório da crise de Hormuz também escala para níveis globais, pois já envolve financiamento internacional, e por isso vão acelerar essa parte. Definitivamente vamos para outros assuntos também importantes. Um grande abraço para a comunidade que está chegando. Se você está entrando, deixe seu like e compartilhe. Um enorme abraço para 67, para Cibernator, para toda a comunidade do Liceu. Como você tem estado? Um enorme abraço a todos, muito obrigado por nos acompanhar, diz 67. Pois é,
Trump dizia que o Irã estava derrotado, que só lançava 1 ou 2 drones. Incrível que os Estados Unidos tenham esse presidente. Saudações, 67, como você tem estado, Licel, tudo certo? Miguel, olá, boa tarde, Pepe. Você pode ver em outros lugares. França e outros lugares, por favor. Obrigado a lugares distantes do comum. Claro que sim. Você está se referindo ao mapa de onde os mísseis podem alcançar estes? Sim, quer dizer, olha, este é um dos mapas de uma das ilustrações que eles têm publicado agora. É basicamente o que vimos ontem, não é? Nesta ilustração mostra o que vimos ontem no Google Maps, de que a capacidade do Irã chega a mais ou menos 4.000 quilômetros. E em 4.000 quilômetros, então você cobre boa parte da França, um pedacinho da Espanha, não é? Alemanha, Polônia, não. Ou seja, você tem a possibilidade de alcançar praticamente toda a Europa, menos o Reino Unido. Bem, só um pequeno pedaço do Reino Unido é coberto. Portugal, etc. Não, mas sim, a França está incluída. Uma parte se salva, mas outra não, ou seja, uma fica dentro. Se repararem, aí estão os 4.000 quilômetros, ou seja, chega um pouco no Reino Unido, praticamente toda a França, um pedaço da Espanha e todo o norte da África. Isso é o que esses mísseis alcançariam em teoria. Digo em teoria, porque até agora o que se viu foram 2 mísseis lançados em direção a esse ponto. Olhem, ou seja, é uma... Vamos ver, vamos colocar por aqui. É essa zona. Esse é o famoso Diego de Garcia. Vou me afastar para que vejam melhor o cálculo. É este, já não dá para nos ver, mas olhem, é aqui. Reparem onde está Irã. Olhem, vou diminuir o mapa para vermos melhor. Que bom. Estão? Bom, menor, beleza. Vamos nos afastar um pouquinho e aí está bom. É essa área, beleza. Esse pedacinho e aqui vai ficar bom. Ou seja, deem a volta. E aí se transforma então em para onde esses ataques poderiam ser realizados, né? Aqui estamos vendo, vamos ver, podemos colocar só a foto. Aí está, olhem. Isso abrangeria, em teoria, os mísseis, que, insisto, não se sabe quantos são. Não tem nada disso, mas é a parte que mais foi criticada do conflito. De que não se tinha toda a informação, não estavam preparados, pelo menos não para essas surpresas. Não. Não, que não tenha sido contundente. Isso também, digo, é só ver quantos foguetes caíram, quantas bases foram destruídas, ou seja, essa parte. Não resta dúvida de que houve contundência nessa parte. O que também não resta dúvida é que eles têm surpresas e é preciso lembrar o que é o Byte. É assim que eles chamam esse governo fantasma que o Irã tem. Para cada personagem principal, eles têm outros substitutos que têm a capacidade operacional. Então você elimina um, mas já tem gente ali pronta, né? Ou seja, pessoas que, em teoria, fazem parte de uma espécie de estrutura que é desconhecida, ou seja, que não tem seus nomes mencionados, que não são conhecidas. E por isso mesmo fica mais complicado tentar tirar ou quebrar completamente o regime, né? Então, o que pudemos observar, e temos visto vários analistas, ex-assessores de inteligência dos Estados Unidos, do próprio Trump, etc., o que eles dizem é que havia erros graves, pensando que se você não pode fazer um ataque, que é uma operação e não uma guerra, é melhor não fazê-lo. Quer dizer, a não ser que essa seja a única possibilidade, né? E parecia que havia outras possibilidades. Pelo menos é o que se acredita. Bom, ponto final, né? O que foi feito está feito. E agora, bem, embora isso provavelmente possa ter outras consequências legais internamente nos Estados Unidos,
Agora, o que a Europa e a Ásia precisam analisar é o que vem a seguir, né? Ou seja, o que pode ser feito com o que existe, não com o que se tem, né? Porque não fazer nada também pode ser um erro. Ou seja, quero dizer, pressionar ativamente para que isso acabe, ou entrar também no esquema de proteger esses navios petroleiros, porque senão vai ser complicado, né? O que faz, por exemplo, o Reino Unido com os Typhoon, que é voar para teoricamente proteger. Bom, já deu para ver que funcionam em alguma coisa, eu acho, não sei. Mas os ataques continuam acontecendo, continuam sendo relatados e também continuam sendo observados. Como há praticamente nenhuma atividade quer dizer, no Estreito de Hormuz, não, também tem sido observadas, têm sido relatadas essas imagens daqui mesmo de Monterrey, têm sido vistos os iraquianos, aquela é a seleção do Iraque, aqui nos hotéis de Monterrey, não é? Segundo o que relatam. Bom, aí eu imagino que é quando eles vão, quando estão saindo. Vamos seguir mais adiante. Aí estão, já na viagem. Bom, então eles estão indo, imagino que estão apenas indo. Sim, estão apenas indo, porque aquilo é um hotel. De lá do Iraque, de lá longe, não, mas enfim, a seleção do Iraque está vindo para o México, né? Isso também vai ser então aí um tema interessante, evidentemente. Isso é para a repescagem, para ver se ainda vão entrar ou não na Copa do Mundo. Vejam só, né? Então isso também é interessante. Aliás, ontem comentava-se sobre esse jogo de Portugal, não de Portugal no México. Um jogo de bem, pelo que eu entendo, de inauguração pro, quer dizer, não para a Copa do Mundo, mas de inauguração para o Azteca, para o Estádio Azteca. Não, reparem no que está acontecendo neste momento, vamos a outro detalhe. Neste momento, Irã está emitindo uma ordem de evacuação para os seguintes lugares: Doha, a capital do Catar, e áreas próximas. O Irã está emitindo uma ordem de evacuação, segundo relatos. Ou seja, isso quer dizer que neste momento o Irã está prestes a lançar um ataque, desta vez contra o Catar. Vamos ao mapa, vamos nos aproximar um pouco mais. E bem, de acordo com o que foi reportado, do Irã está sendo emitido, como tem feito ultimamente, que vão atacar. Cerca de 60 para essa região. Que tipo de ataque ou para onde? Bem, até agora não publicaram um mapa, pelo menos eu não vi. Vamos ver se normalmente publicam um mapa em que dizem exatamente para onde vão os ataques. Vamos ver se daqui a pouco eles mostram. Mas já foi solicitada uma evacuação. Sim. Então isso também é importante, porque se o que e que as forças ali do SEDCOM e do próprio Reino Unido e tudo isso, não sei se vão operar, mas em teoria teriam que fazer isso agora. Também já estão comentando que a Arábia Saudita está acelerando também movimentos militares. Isso talvez se pense que poderia vir uma operação deles contra o Irã. Vamos esperar para ver se isso acontece. Por sinal, também está sendo reportado que Gustavo Petro está dizendo que as Nações Unidas já não servem mais, pois, segundo ele, não conseguem evitar conflitos armados. Diz o próprio Petro. Não, isso também chama a atenção. Outro assunto que também chama a atenção é, bem, uma pessoa, vamos ver se conseguimos observar por aqui, essa pessoa que está aqui. Um homem tira uma selfie com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e declarou que votaria não no referendo, que ela apoia com um sim. Meloni respondeu: fidelidade é democracia, sem problema. Ou seja, ela disse que votou não e parece que não gostou, mas o referendo, bom, ele simplesmente não é a favor. E ela disse para ele: não tem problema se te incomodava, imagino, né? Mas ele disse que não tem problema. Os passos são os referendos. Ela ficou surpresa, sem entender o que ocorreu. Bom,
Já está o mapa que manda os iranianos olhem. É este aqui? Bem ao estilo de como Israel lança os mapas quando vai atacar o Líbano. Estas são as zonas de evacuação dentro de Doha, lá no Catar. Não, essa é a zona que deve ser evacuada, segundo disseram os iranianos. Bom, vamos ver o que acontece, mas de início foi um fim de semana muito agitado. Evidentemente, isso não parou e o que se observa é que os ataques continuam sendo do Irã também. Ou seja, porque tentaram fazer parecer que não. Já está tudo mais tranquilo, já não está acontecendo mais nada. Mas isso claramente não é verdade. Temos que ficar atentos a isso, insisto. A diminuição dos mísseis durou vários dias, na verdade, praticamente uma semana de diminuição na quantidade de mísseis. Mas agora eles têm aumentado nos últimos dias, com o dia de hoje, o de hoje. Para eles já estão em 22. Com o que está acontecendo agora, basicamente diríamos que já estão aumentando, né? Eles passaram de lançar centenas de mísseis para lançar mal e mal uma dúzia de mísseis por dia, e agora voltaram a lançar várias dúzias de mísseis por dia. Não centenas, mas sim várias dúzias, não é? Então, bom, isso também é pelo menos interessante. Vamos para outros assuntos importantes. Hoje, Elon Musk lançou uma mensagem dizendo que ele pagava os salários dos funcionários do TSA. Hoje, nos Estados Unidos, porque ultimamente há muitas situações muito complexas de ir ao aeroporto e viver, ele lançou uma mensagem em que, mas ao mesmo tempo não há pessoal suficiente. Então ele diz: pois eu pago os salários, funcionários que faltam. Não sei o quão sério ele falou isso, nem nada, mas hoje Musk lançou uma mensagem dizendo que pagaria os salários dos funcionários do próprio ICE. Ou seja, eles poderiam mandar alguém ao ICE para relatar nos aeroportos. É um assunto importante, realmente impressionante. O pessoal do TSA precisa ter um certo nível de preparação contra o terrorismo, contra certos elementos. Então, colocar agentes do ICE não substitui os do TSA. Não, mas enfim, é o que querem fazer, faz parte do que foi anunciado hoje. Aliás, também foi relatado que o diretor do FBI, Roberto Mueller, enviou uma mensagem. Não de hoje. Musk enviou uma mensagem dizendo que não se dava nada bem com Trump. Na verdade, Trump. Ele comentou que agora que faleceu não vai poder causar mais danos. Ele é um inimigo de Trump, por quê? Porque ele é quem investiga os salários. Trama russa de 2016, ou seja, ele investigou como estavam as conexões entre a Rússia e o próprio Donald Trump. Então, por isso, ele é basicamente um inimigo de Donald Trump. Robert Mueller, de 81 anos, na sexta-feira, hoje, lançou uma mensagem sobre salários, os funcionários dos Estados Unidos em 2016 e seus contatos com a campanha de Donald Trump. Mueller decidiu não acusar criminalmente o presidente em exercício. Hoje, Musk lançou uma mensagem na qual pagava funcionários ao estilo trumpista. Vamos para outros assuntos também importantes. Hoje, Musk enviou uma mensagem dizendo que o que aconteceu na usina nuclear de Israel foi corrigido e, por enquanto,
não há danos aos salários dos funcionários dessa usina nuclear experimental que Israel tem lá em Dimona. E eles também voltam a informar que não detectaram nenhum tipo de vazamento radioativo. Também o que relatam os especialistas em guerra, dizem que neste momento, na guerra, com o ataque a Dimona, com os ataques sendo relatados, eles estão a caminho, aparentemente em direção à Alma. Hoje, Musk enviou uma mensagem sobre os salários dos funcionários e em direção ao Catar para Doha. Hoje, Elon disse que o conflito não mostra sinais de diminuir, enviou uma mensagem sobre os salários dos funcionários disso, pois isso também é importante. Hoje, Musk afirmou que arcava com os salários dos funcionários. Hoje enviou mensagem sobre salários dos funcionários. Quem vai estar por aqui diz: como você está, Diego? Saudações, dia, tudo bem? Como você tem estado? Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando hoje. Mensagem na qual ele agradecia por estar aqui, diz Aurélio Pepe. Já um que pagava salários. Os funcionários que faleceram na Espanha, tomara que isso não seja pretexto para Trump, ele diz. Ah, eu não sabia, não. Talvez o que aconteceu, mas hoje em dia, às vezes, mas normalmente esse tipo de coisa, né, ele não se envolve muito. Ele lançou uma mensagem sobre os salários daqui, Quando moramos em Quintana Roo, frequentemente conversávamos com pessoas que trabalhavam lá. Os hotéis diziam que é um pesadelo, né? O turismo de hoje em dia começou a se focar muito, certos hotéis se focaram. A mensagem era atrair o turismo do Spring Break. Não diziam que não era negócio, que se arrependiam disso porque os jovens chegam com outra intenção. Os salários, o álcool fazem toda a bagunça possível. Destroem coisas do hotel, há suicídios, tem de tudo, ou seja... Gente saltando a los balcones. E não deixam, o único dinheiro vai para o hotel, mas não sai. O turismo que gasta é o turismo que pega passeios, que traz dinheiro. O Spring Break compra o pacote all inclusive e assim por diante, porque não trazem muito dinheiro. Além disso, eles geram muitos, pois passam o dia todo bebendo. Dizia os funcionários do de hoje, lançou em que funcionários com crises nervosas por todos os problemas que eles têm que ver. E um caso que nos contaram de uma garota que pulou da varanda, estamos falando de varanda e não para cair na piscina. E onde ela cai metade do corpo, né? A parte de cima cai, mas a parte de baixo cai no concreto. E assim todas as pernas. Musk lançou. Um grupo de funcionários processou o hotel. Mas enfim, é assim que está complicado. Com o Spring Break, provavelmente todos os anos, acontecem incidentes bem graves, ele diz. Como você mencionou, ele diz que o pretexto céu de hoje, ou seja, imagina lotando os aeroportos de gente. Vai ser interessante esse assunto, porque não é só quem quer migrar, mas em geral já vemos como tem optado por deter. Hoje em dia você fica lá 2, 3 meses nas cadeias pequenas que eles têm lá, em condições muito ruins, e depois te mandam de volta. Ele disse que pagava os salários deles, mas o turismo nos Estados Unidos caiu por causa disso, não foi? Segundo dizem, encontraram ele sem vida e roubaram o celular dele. Isso foi de hoje. Sim, está estranho. Está estranho mesmo? Está.
Saudações, Aurélio, diz o Mário. Como até chegaram aos mísseis do Irã, não foram nossos. Um caiu no Mário, um míssil caiu e o outro míssil teve que ser derrubado. Quero entender que o segundo talvez realmente fosse impactar lá. Eles lançaram um míssil para pagar os salários. Funcionários do Sem Problemas não tiveram problemas. É uma base dos Estados Unidos das mais importantes. Mas Pero a última coisa que passava pela cabeça deles era a possibilidade de que chegassem até lá. A chance era mínima, já que teoricamente eles não possuem essas armas. Então, já uma mensagem dizendo que pagava os salários dos experimentais ou realmente estão nesse nível. Ou seja, imagina se eles tivessem uma quantidade importante de mísseis e quisessem criar um problema que lançassem 40, 50. Ou seja, vamos supor que tenham capacidades muito, muito grandes, aí sim poderia ser perigoso, ou que fossem para outras partes, como para a Europa. Esse é outro assunto que também seria tremendo. Só que, por exemplo, se atingirem a ilha hoje, Musk manda mensagem para eles, então não sei se isso seria o normal. Lógico, ele diz. Saudações de Mário, saudações de Aurel de hoje, Musk lançou. Eles se descontrolam, sim, se descontrolam, tremendo, tremendo. O dia hoje está ficando intenso. A varanda também era entre ingleses, também Eliseu, não sei se eles... Uma mensagem dizia que ele pagava os funcionários do TSA esse dinheiro, Monisha. Se Putin reconhece um pecadinho do Trump, por isso ele aguenta a transição hoje, que alguma coisa ele deve saber. Bom, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado por nos acompanhar. Musk enviou uma mensagem em que dizia: os salários dos funcionários do